Boa noite, igreja, paz do Senhor. Queria iniciar com um versículo que fala: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Está lá em Mateus 21, do 21 ao 22. A gente quer falar desse Deus que responde a oração em família. E tem essa condição de, se vocês crerem, vocês receberão. A gente teve uma experiência em família, várias, mas nós vamos compartilhar hoje uma bem especial. Boa noite, igreja. A gente tem o hábito aqui, desde que o Erivanzinho era pequenininho, da gente orar sempre toda noite. Então, ora um, depois ora o outro, né? Ora a Cláudia, depois eu, depois o Erivanzinho, depois agora a Micaela, né? E a gente sempre tem feito isso. E às vezes alguns assuntos a gente tem orado todos juntos, né? A gente repete a mesma coisa que a gente quer orar. E uma delas que a gente tem orado específica, né? Tem várias outras que a gente poderia contar, outras coisas assim, mas uma que a gente quer contar, igual a Cláudia falou, é sobre o Erivanzinho. Então eu queria que ele dissesse para vocês o que era. Boa noite, igreja. O que a gente orava era porque muitos sabem, mas outros não sabem. Eu tinha um problema alérgico que me impossibilitava de comer muitas coisas. Então toda noite a gente orava pedindo para que essa alergia passasse, né? Isso durou 6 anos, junto com o tratamento, essas coisas. Aí, hoje em 2019, as orações deram resultado e o tratamento também. Então agora eu posso comer qualquer coisa. Erivanzinho, por que você orava? Pro tratamento passar. Você acreditava que ia ser curado? Acreditava. Você acreditava que Deus era poderoso para fazer isso? Acreditava. Além da gente orar, você pedia para as pessoas orarem também? Pedia. Você em algum momento duvidou que seria curado? Não. O versículo ele fala justamente sobre isso. Se a Micaela deixar, a gente continua, né? O versículo fala justamente sobre isso, de você crer sem duvidar. Nesse propósito específico do Erivanzinho, a oração ela teve algumas funções na vida da gente. A gente cria, a gente não duvidou em momento algum que ele seria curado, mas a gente também sabia que Deus queria trabalhar na nossa família e individual até antes de chegar a cura dele. Então, mesmo a gente não duvidando e mesmo a gente orando todas as noites, a gente teve experiência antes da cura. Deus nos ajudou a passar por esse momento. Às vezes, quando a resposta de Deus não é sim nem não, é difícil da gente permanecer em oração. Orar todas as noites durante 6 anos não foi fácil. Mas o que fazia a gente sempre orar era a certeza de que esse momento ia chegar, que a cura dele ia chegar. Muitos de vocês conviveram de perto com a gente, conviveram muito de perto com o Erivanzinho. Eu lembro do acampamento infantil, quando ele participou, e ele pedia para as pessoas orarem também. E eu lembro de muitas de vocês dizerem assim: Cláudia, é impressionante a fé dele, como ele crê, como ele tem certeza que ele vai ser curado. E eu acredito que a oração em família fez isso. Cada dia mais a fé dele era fortalecida. Ele não duvidava em tempo algum que ele seria curado. Ele sabia que chegaria o dia, que não era hoje, mas que chegaria o dia. E o dia chegou, para a honra e glória do nosso Deus. Essa semana a nossa família inteira está com rinite alérgica, problema de resfriado, nada a ver com Covid, graças a Deus. E a gente passou pela médica essa semana. E foi muito gratificante a gente ouvir da médica que ele é uma grata surpresa para a medicina, que ele contrariou todas as expectativas que ele tinha. De uma criança de baixo peso, a linha de desenvolvimento ele sempre era abaixo da linha vermelha, agora ele está acima da linha verde. De crescimento, ele tinha 2 anos de atraso de crescimento. Como que a saúde dele está bem, como que ele está bem. Então assim, ele tinha um quadro péssimo antes, e hoje ele está acima de toda e qualquer expectativa. Nós cremos nesse Deus que ele faz infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos crer. Crer que ele é capaz, crer que ele é poderoso. E eu acredito que quando a gente ora em família, com um único propósito, Deus fortalece a família. E Deus estabelece vínculos mais fortes entre a gente. Então assim, ele sabia que a gente orava por ele.
e ele também orava por ele. Isso é muito legal. Então eu quero incentivar você, a sua família, a orar em família diante dos propósitos que vocês têm. A gente orou pela compra da nossa casa em família. Às vezes as coisas estão tão difíceis da gente ver a luz no fim do túnel, e a oração ela tem esse poder de fazer com que a gente não perca a esperança, que a gente se fortaleça dia a dia, crendo em um Deus que faz. E é tão bom a gente ver os nossos filhos, ver resposta de oração, porque isso fortalece a fé deles, de dizer assim, nossa, os meus pais nunca duvidaram, acreditaram que Deus ia fazer, e Ele fez. Então é uma experiência que eu acredito que para a nossa família é muito forte, eu espero que sirva de testemunho para vocês. Para ele é mais forte ainda, para quem estava perto dele, via ele orando sobre isso, vocês sabem que a fé dele era inabalável com relação à cura. E eu acredito que o que fazia a fé dele ser inabalável era essas noites de oração constante. Então a gente nunca deixou apagar dentro dele a fé. Enquanto a cura não vinha, a fé ela era fortalecida. A fé em família, crendo nesse Deus que responde à oração em família. Tem um comando aqui em casa para Micaela poder orar. Então assim, desde quando ela era bebezinha, aliás, desde a barriga, como a gente já tinha esse hábito de orar todas as noites, e a gente está gravando na cama, porque esse é o nosso santuário de oração, na cama antes de dormir, que todos vêm para a nossa cama e a gente ora. O Erivanzinho sempre era o último a orar, e quando ele terminava de orar, ele dava boa noite e beijava minha barriga. A partir do nascimento da Micaela, passou a ser ela, e o momento de oração era o momento que ela parava para prestar atenção, ela sabia que algo diferente estava acontecendo. E a gente sempre repetia a mesma oração, para que ela pudesse aprender. E hoje, quando a gente ora, eu oro, depois o Erivanzinho, e a gente diz assim, você. E é o comando que ela entende que é o momento dela orar. Vamos ver se ela faz agora ou se ela vai ficar envergonhada? Você. Papai, se a boca Amém.